Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço esse jogo americano, que também é um porta-talher, que é ideal para você deixar no lugar que você trabalha ou para você levar na sua lancheira, para onde você almoça todos os dias. E dessa forma você tem o quê? Tanto os seus talheres, como um lugar americano no mesmo lugar, tá? Aqui você pode estar colocando os seus talheres para deixar guardadinhos e aqui você pode comer a sua comidinha todos os dias. Bora lá montar? Eu vou começar mostrando os materiais que nós vamos usar, tá? Aqui eu tô usando como tecido principal um tricoline e eu tô usando no forro um brim. Eu só tô usando no forro brim hoje porque é o que eu tenho aqui em casa preto, eu não tinha tricoline. Mas pode usar tricoline, geralmente eu uso tricoline. Para a parte principal, nós vamos cortar uma vez no tecido principal 43 por 33, uma vez a mesma medida no forro de 43 por 33 e uma vez na manta da sua preferência. Aqui eu estou usando R1, mas eu também já usei R2. Eu uso a manta que tiver em casa, 43 por 33. A medida real que a peça vai ficar é 40 por 30, mas eu corto ela um pouco maior porque nós vamos passar uma costura que lembra uma telacê, mas ela não se cruza, e quando a gente faz esse tipo de costura, o tecido ele dá uma diminuída, porque ele dá uma afundada na manta, e eu acho melhor a gente cortar um pouco maior e depois a gente refila e a peça fica bem retinha. Aqui, para aquele bolsinho que fica aqui, que é onde a gente coloca os talheres, eu cortei uma vez no tecido principal 33 por 11 e a mesma medida uma vez no forro, 11 por 33. Depois eu vou deixar todas essas medidas aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Além disso, cortei um zíper um pouquinho maior do que esse tecido, mais ou menos uns 35 centímetros. Vamos usar também um cursor e vamos usar viés, tá? O viés que eu tô usando é esse aqui, ó, é viés de 35 milímetros. E é de algodão, mas você pode usar viés de cetim, viés de poliéster, o viés que você quiser e que você tiver aí na sua casa, pode fazer o viés de tecido. Eu uso esse aqui porque ele é mais prático, tá bom? Na verdade, nem gosto muito desse de algodão porque eu acho ele muito rígido, mas eu comprei uma caixa uma vez, então eu tô usando eles até acabar. Mas é um viés que fica bonito, que dá um acabamento legal também, tá? Nós vamos começar mexendo apenas com a parte principal, tá? Então nós vamos fazer o quê? Um sanduíche. Nesse sanduíche fica o quê? O forro, a manta e o tecido principal. Logicamente, o forro com o direito para fora e o tecido principal com o direito para fora. E aí, eu vou fazer uma marcação para fazer como se fosse uma telacê. Não é uma telacê, mas é a palavra mais próxima que eu encontrei. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer linhas, né? Distando 4 centímetros umas das outras, como se eu estivesse riscando uma telacê, só que é uma linha só. E aí eu vou passar costura nessas linhas, que é o que vai dar o efeito de relevo e também vai prender tudo isso aqui. Porque essa é uma peça que lava bastante. E aí se a gente não prende, depois que a pessoa lava, ela fica toda solta, toda desgrenhada, sabe? Ela vai ficando toda desarrumada. Então se você passa essa costura, a peça ela fica mais firme, fica mais bonita, depois que a pessoa lava, ela mantém. Então eu vou fazer esses riscos aqui e vou prender depois toda a lateral da minha peça com grampinhos para ele não soltar, para o tecido ficar estático na hora que eu for costurar. Ó, vou mostrar para vocês as linhas. E aí a distância entre elas é 4 centímetros, tá? E aí isso aqui a gente vai levar para a máquina e vai passar costura em cima dessas linhas e também na volta para já aprender a costura de segurança. Vamos lá? E aí, ficou dessa maneira aqui, ó.
as linhas com costuras paralelas. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos refilar essa peça para ela ficar no tamanho certo, para ela ficar com 40 por 30. Então, vou marcar aqui 40 por 30, vou cortar e vou voltar com ela refilada. Pronto, já refilei a peça e aí ela ficou com o tamanho final dela. Agora eu vou arredondar as beiradas. Como que eu faço isso? Eu arredondo uma primeiro e depois eu puxo as outras para acompanhar. Então, eu arredondei essa, eu vou puxar para cá para acompanhar. Depois, eu pego essas duas e levo para cá. E aí, todas vão ficar iguais. Todas as beiradinhas vão ficar com a mesma curvatura. Porque aqui não é nada que a gente vai encaixar com fundo. Então, não tem necessidade de fazer nada exato. Pronto. Agora, essa parte nós vamos reservar um pouquinho e vamos mexer com a parte de zíper. Agora, eu vou mexer com esses dois cortes aqui, que é onde vai o zíper, tá? E eu vou fazer o quê? Primeiro, eu vou pegar o meu zíper e eu vou colocar o direito do zíper com o direito do tecido estampado e vou passar uma costura aqui, para prender o zíper primeiro. Ó, costurei. Agora, eu vou pegar essa parte aqui com o direito do meu forro para cima. É que o meu forro não tem estampa, então não dá para ver, mas o direito tá para cima. Eu vou posicionar esse aqui para cá. Então, vai ficar direito com direito, forro e estampa. E vou passar outra costura aqui. Agora, eu vou abrir isso aqui e vou rebater essa costura. Então, eu vou pespontar daqui para cá, puxando bem o forro para cá e o tecido também, para ficar bem retinho. Aqui eu vou aproveitar e já vou passar uma costura de segurança. E aí ficou dessa forma aqui, ó. Agora eu vou pegar um pedaço de viés que dê mais ou menos o tamanho do meu zíper e eu vou colocar ele sobre o zíper assim, dobrado ao meio, para que ele possa abraçar o zíper. E aí é muito simples. A gente dobra, coloca ele para abraçar o zíper e depois passa uma costurinha para ele ficar preso, tá bom? Ficou dessa maneira aqui, ó. Agora eu já vou aproveitar, vou passar o meu cursor. Esse lado aqui, o cursor subindo de cá, tá? E aí ficou dessa forma aqui. Agora, pessoal, nós vamos unir as partes. Então, eu tenho aqui a minha parte principal e eu tenho aqui a minha parte que tem o zíper. Então, eu vou posicionar essa parte que tem o zíper bem retinho aqui com a beira. E aí, eu vou prender ela para ficar bem certinho. E aí, eu vou levar isso aqui na máquina e vou passar uma costura aqui bem na beiradinha para prender e deixar esse bolso pronto já. Vou passar essa costura aqui, então, bem na beiradinha. Com bastante calma para ela ficar retinha também. Ó, ficou assim. Agora, o que eu vou fazer? Já vou virar ele aqui, já vou passar uma costura de segurança nessa parte aqui para eu poder refilar o que sobrou de zíper, de tecido dessa parte do bolso, para já ficar certo e a gente já passar o viés. Já prendi, já vou cortar o que tá sobrando.
Pronto. Agora, antes de passar o viés, nós vamos fazer a cordinha que amarra essa peça. Essa cordinha nada mais é do que um pedacinho de viés que eu vou cortar aqui com 50 centímetros. E aí eu vou fazer o quê, ó? Vou dobrar as duas beiradinhas para dentro para fazer um acabamentozinho. Se você conseguir, você pode fazer assim, ó. Tá vendo? Como se fosse um triângulozinho aqui para dentro, ó. Desse jeito. Tá dando para ver? Espero que sim. Dando para ver, ó. Porque aí na hora que você dobrar não vai ficar ponta disso aqui para fora, vai ficar bem certinho. E aí a gente vai passar uma costura de fora a fora para ele virar uma fita, tá? Ficou assim, ó. Bem uma fitinha. Essa fitinha nós vamos dobrar ao meio, certo? E aí nós vamos colocar essa fitinha no lado que não tem zíper centralizada. Então, vou vir aqui, ó, com ela pro lado de fora. Vou dobrar essa minha pecinha ao meio. Vou colocar a fitinha aqui e vou passar uma costurinha só para prender ela. Pronto. Prendi. Ficou assim, ó. Centralizada, tá? Agora, nós vamos passar o viés. Eu começo passando viés por essa parte de fora aqui. E aí, algumas dicasinhas aí que eu recebi algumas vezes das minhas amigas e me ajudaram muito. Uma dica que eu recebi, inclusive, da Paty Kihana, que é do Pet by Paty. E ela me ensinou isso uma vez, e antes eu não dava muita atenção, mas é uma coisa que faz bastante diferença. Se vocês perceberem, a maioria desses viés que tem dobra, eles têm sempre uma das pontinhas que é menor, tá? Que é mais estreita, né? Uma dessas dobrinhas. Essa aqui, ela é mais estreita. Então, é essa aqui que nós vamos costurar primeiro. E como que eu vou fazer? Eu vou posicionar ele aqui na minha peça. E eu vou vir passando uma costura exatamente por cima dessa dobra, bem na linha dessa dobra, tá? Porque dessa forma, eu vou ter o espaço certinho para ele fazer um giro para cá e depois virar para lá, tá? Então, a primeira dica, começar a costura dele pela dobra que é mais estreita, que é mais fina. O viés eu gosto de colocar ele no ponto número 2, porque aí na curva o ponto fica mais estreito, a curva fica melhor. Então eu vou deixar aqui, ó, um tanto bom de viés para lá e vou começar a minha costura. Bem em cima da linha da dobrinha. Depois eu mostro para vocês como é que vai ficar. Nessa parte aqui eu costuro livre mesmo, para eu poder ir ajeitando o viés na linhazinha. Na curva, é só você ir ponto por ponto, fazendo o viés acompanhar a curva do tecido. Você faz um pontinho, puxa ele um pouquinho, vai, faz mais uns 2, 3 pontinhos. E assim você vai, devagarzinho, que ele vai ficar certinho. Na reta é bem simples, né? Na curva de novo a gente vai devagarzinho, puxando o viés, para ele acompanhar a curva que a gente fez no tecido e ficar bem alinhado com a borda. E aqui, ó, eu vou parar, vou deixar um espaço mais ou menos de uns 4 dedos aqui, entre uma costura e a outra, para eu poder ter espaço para fechar esse viés. Terminei aqui com retrocesso, para ele não ficar soltando e, ó, olha a curva, como é que fica, ó. A costura, ela tá passando bem onde fica essa linhazinha que eu falei para vocês, ó. E na curva, ele tá sempre encontrando o tecido.
E aí, caso fique alguma beiradinha assim, ó, por exemplo, igual a essa, você refila, porque essas beiradinhas elas atrapalham. Então, tudo que sobrar de beiradinha para fora do viés, você refila na medida do viés, não para dentro, tá? Para ficar certinho. E essa partezinha, como é que a gente vai fazer? A gente vai abrir o viés, tá? Deixar ele aberto, assim, para fazer o acabamento. A gente vai dobrar um para cá e um para baixo, para eles se encontrarem, ó. Dessa maneira aqui. Porque aí a gente vai fazer a emenda do viés na diagonal, para ela ficar mais bem acabado, não ficar grosseiro, tá bom? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou costurar bem nessa linha, na onde ficou essa marcação dessa dobra que eu fiz. Se você quiser, você pode fazer o quê, ó? Para ficar mais fácil para quem não tem prática ainda. Pegar uma caneta e marcar em cima dessa linha, ó, o risco, que é em cima de onde você vai costurar. E aí, você vem aqui, ó, e prende isso aqui. Opa, caiu. Prende isso aqui com um grampinho, para não soltar, para você saber que é exatamente aqui que vai ficar. Tá vendo? Marquei. E aí eu vou trazer isso aqui para a máquina, por isso tem que deixar uns 4 dedinhos, ó, para você conseguir puxar isso aqui para lá. E aí você vem e passa uma costura bem em cima dessa linha. Sempre com as asinhas do viés aberto, hein? Sem esquecer de deixar essas dobrinhas dele para fora abertas. Ó, costurei. Vou cortar. E agora, ó, quando eu puxar aqui, ele já tá certinho. Aí é só você trazer a dobrinha dele pro lugar certo. Tá vendo? E aí ele ficou um acabamento fino, ele não vai ficar grosso, um monte de camada uma por cima da outra, se a gente tivesse feito reto. Isso aqui é bem simples. Agora eu vou continuar o que faltou para fechar. E agora é o momento que divide opiniões do viés. Quando a peça é fina assim, eu acho que não precisa a gente virar tudo e prender com grampinhos. Mas, para quem é iniciante, é legal prender com grampinho porque a peça fica mais estável para costurar. Eu não gosto por quê? Porque eu gosto de ir mexendo com o viés e colocando ele na linha enquanto eu costuro. Então, eu vou puxar o viés todo para fora. E aí, esse viés, ele tem que dobrar até a última linha de costura aqui, ó. Então, você vai ver que tem várias linhas de costura aqui. Uma é a costura de segurança que você fez. E a outra costura que foi a linha do viés. Nesse caso aqui, eu ainda tenho mais uma outra costura, que foi a outra costura de segurança do tecido de fora. Esse viés, ele tem que cobrir todas essas linhas, mas sem passar muito por elas. Porque se você passar, a sua costura vai vazar aqui para fora. Então, você sempre traz o viés até em cima dessa linha aqui, ó. Dessa última linha de costura, tá? Então, eu tampei a linha, se vocês verem, mas eu não fico passando por cima dela para minha costura não vazar. E aí, aqui, você bate na beiradinha, mas eu gosto de acompanhar a beiradinha do pé de máquina para não ficar muito para fora e não correr o risco dessa costura vazar. Então, vamos lá, com bastante calma agora, que já é a parte final. Na curva, você vem com calma, puxando, porque ele tem mania de querer dar uma engolida na curva, e aí ele vai ficando mais pra dentro, e aí pode ser que ele vaze do outro lado, então você vai com calminha na curva. Curva a gente sempre costura com calma, seja viés ou seja qualquer outra coisa que você estiver fazendo, um fechamento de bolsa, é muito importante fazer curva com calma. Não precisa ter pressa, precisa ficar bom. E é aquilo que eu falei pra vocês, ó, eu gosto de não prender
justamente porque eu venho colocando ele na linha enquanto eu viro a peça. Eu gosto de ter essa liberdade de estar mexendo nele, para ele ficar o mais certo possível. Finalizei aqui a costura, vou mostrar pra vocês agora, tá? Como que ficou. Ó. Aqui, ó, lembra que eu falei pra vocês que é na beirada, mas não tão na beirada, ó, que é um pouquinho pra dentro, tá? Dessa forma ele fica certinho aqui. Algumas partezinhas ainda deu uma vazadinha do meu, ó. Mas ficou um viés bacana, bonito, bem acabado. E agora a nossa peça já tá pronta. É só a gente enrolar por esse ladinho aqui e dar o nozinho para poder fechar. Tá aqui nossa peça pronta já, com o viés colocado, bem acabadinha. O zíper que abre, onde a gente coloca a parte que ficam os talheres. Ela fica bem fofinha e aí ela fica presinha, como eu falei pra vocês, com essas costuras. Quando a pessoa lavar, não vai ficar toda destrambelhada depois. E aqui é só a gente dobrar e dar o nozinho. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês façam bastante dessas peças. Façam muitas, me marquem no Instagram, comentem aqui no vídeo sugestões e até a próxima, pessoal. Tchau!